22. Glória a Deus. Eu estou ministrando uma série de mensagens aos domingos falando sobre os heróis da fé. Hoje nós vamos falar de um personagem chamado José. Quem já encontrou Hebreus 11, diga amém. Vamos lá, vou ler aqui. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Vamos ler em voz alta? Será que você pode ler comigo? Vamos lá? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, pela palavra que nós acabamos de ler. Venha revelar, Senhor, o teu querer, a tua vontade para as nossas vidas. Essa noite, Senhor, nós estamos prontos para sermos ministrados por Ti, Pai. Não nos deixe sair daqui, Senhor, sem ouvir tua voz. Venha nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus? Bem forte. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de José. E já falamos do bisavô de José. O bisavô de José foi Abraão. Preguei sobre Abraão. E eu até comentei, que a história de Abraão é bem grande na Bíblia. Um monte de coisa que a gente pode falar de Abraão, Daí depois nós falamos de Isaac. Isaac é aquela história menor, bem compacta, mas é muito bonita, muito profunda a história de Isaac. Depois nós falamos, isso na semana passada, do pai de José, que foi Jacó. E a história de Jacó, ela é tão grande quanto a história de Abraão. E tem muita coisa para falar de Jacó. Daí nós chegamos em José. E desses 4 personagens, eu peguei outros, mas esses 4, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó e José, dos 4, o que eu acho mais difícil pregar é José. E eu prego muito pouco sobre José. Eu já vou explicar o porquê que eu prego pouco José. Não é que seja uma história difícil de pregar, e na verdade não tem história difícil na Bíblia. Desde quando você conhece, que você lê, não é difícil, Mas eu acho difícil pregar, porque tem muita coisa para falar de José. Tem muita coisa. E se eu fosse falar de José, tudo aquilo que eu já fui tocado ou ministrado, eu precisaria de pelo menos 10 domingos para pregar. Isso sem exagero nenhum. Então o que eu vou pregar para vocês hoje, em meia hora, e o tempo já está passando, em 25 minutos, o que eu vou pregar para vocês é um pedacinho bem pequenininho da história de José. Então, de tantas coisas que nós poderíamos falar, se nós formos lá em Gênesis 37, lá fala da relação de José com seus irmãos. Ele era invejado pelos irmãos, foi perseguido pelos irmãos. Isso dá uma pregação. Se eu for lá para o capítulo 39, eu vou falar da história de José na casa de Potifar, que foi um lugar onde ele foi parar lá no Egito, Se eu for pregar só isso, dá mais de uma mensagem. Ele com 17 anos foi vendido como escravo. Se eu for pregar o capítulo de número 40 de Gênesis, eu vou falar quando José interpreta 2 sonhos na prisão, do padeiro e do copeiro, e aconteceu exatamente como ele tinha interpretado, porque Deus fala através de sonhos. Quem entendeu, diga amém. Deus fala. Se eu for pregar o capítulo 41 de Gênesis, eu vou pregar exatamente José interpretando o sonho de Faraó. Lembra que o sonho Faraó teve? Das vacas gordas, 7 vacas gordas, depois as vacas magras, as espigas bonitas e depois aquelas espigas bem feias. É uma pregação. Poderia pregar também em Gênesis 41, quando ele se torna governador do Egito. É outra pregação. Então percebe
alguns exemplos aqui, e eu teria pelo menos umas 10 mensagens para pregar. Então eu acho difícil por isso, porque tem muita coisa. E Deus tem ministrado no meu coração, já faz dias, eu acho que deve fazer pelo menos umas 2 semanas, que eu já estou pensando em José, umas 2 semanas. E eu pensando, meu Deus, o que eu vou pregar quando eu for falar de José? É tanta coisa. Mas por que ele foi chamado de herói da fé? Porque o nosso tema é esse. Por que José foi o herói da fé? E eu me senti obrigado a falar de Gênesis 37. Eu vou pedir para a irmã André colocar para mim aqui, e pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 37. É difícil eu abrir 2 textos durante a mensagem, mas hoje eu vou fazer isso. Em Gênesis 37, eu vou me ater no versículo 1 em diante. Isso, Gênesis 37, versículo 1. Olha o que diz o texto. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Agora é o 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, quantos anos ele tinha? Está fraco, quantos anos? 17. Olha a profissão que ele tinha. Ele apacentava as ovelhas com seus irmãos. Então ele tinha uma profissão que era comum naquela época, né? Os filhos mais novos. Tem alguém aqui que é filho mais novo? Levanta a mão. Tem algum mais novo aqui? Vocês que são mais novos, eu sou mais novo. O mais novo geralmente apacentava ovelhas. Lembra de Davi? Davi apacentava ovelhas. Geralmente eram os mais novos que faziam isso. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila. Ou seja, Jacó, o pai dele, tinha filhos com Bila e filhos com Zilpa. Eram mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Sabe o que significa isso? José contava para o pai o que os meninos faziam. José era danado, né? Ele viu que os irmãos faziam de errado, ele falava para o pai: pai, fulano fez isso, o outro fez aquilo. Então imagine só o ódio que os irmãos tinham dele, né? Daí vem o versículo 3. Agora olha o que diz o 3. E Israel, ou seja, Jacó, amava José mais do que todos os seus filhos. Ou seja, ele era o filho querido do pai. Quem entendeu, diga amém. Dizem que cada pai tem um filho preferido, né? Eu tenho 2 filhos, eu não tenho isso não, mas eu já vi em muitos lugares que isso acontece, né? Na casa dos meus pais lá, meu irmão é o preferido. Eu sou um rejeitado, né? Se você se sente rejeitado, né? Busca uma terapia por interior, regressão é errado. Está repreendido. Ele era o mais amado de seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ou seja, Jacó teve ele quando já era velho. E fez-lhe uma túnica, olha o que diz aí, uma túnica de várias cores. Ou seja, Jacó dava para os seus filhos roupas, dava túnica para os seus filhos. Para cada um ele dava uma túnica, mas era tudo simples. Para José, ele comprava uma túnica diferente, irmãos, de várias cores. Quem entendeu, diga amém. Ele ficava todo colorido. Que nem essa blusa da pastora, nem a roupa da Jennifer, com várias cores. Era assim, né? Ele se destacava dos seus irmãos por causa das roupas. Quem entendeu, diga amém. Então para os filhos, outros filhos compravam no bazar, compravam mais simples. Ia lá naquela loja bem simples e comprava. Para José ia no shopping, comprava a melhor roupa. Olha o que diz o versículo 4. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, os irmãos pegaram o ranço de José. Eles não conseguiam nem conversar com José. Lembra o versículo 5. Sonhou também José um sonho,
que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Só até aqui. Todos digam amém. Amém. Queridos, essa é a história de José, o começo da história de José. Percebe que ele era amado pelos seus pais, e José era filho daquela esposa que Jacó trabalhou 14 anos para se casar com ela, Raquel. Teve José, ele já era velho quando teve José. Então José realmente ele era muito especial para o seu pai. E não apenas para o seu pai, José, ele era especial para Deus. Sobre a vida de José existia uma promessa de Deus. Todas as vezes que alguém fala de José, todas as vezes que nós vasculhamos a Bíblia e estudamos, quando você vê um filme, teve até novela já com a história de José, todas as vezes a palavra sonho sempre apareceu, sempre aparece, porque José, ele é muito lembrado pelos seus sonhos. Diz a Bíblia que José, queridos, aqui, ele tinha os seus 17 anos, era um jovem comum daquela época, trabalhava cuidando de ovelhas, era um trabalho bem simples naquela época, pastor de ovelhas. Mas desde sempre Deus ministrou no coração de José que ele era alguém especial, que sobre a vida dele existia promessas e grandes promessas da parte de Deus. Quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos de ter sonhos, existem sonhos que nós temos que eles são alcançáveis, são sonhos que nós temos que eles são tangíveis. Quando você vai fazer um planejamento, uma das coisas que você precisa ter na sua mente para fazer um planejamento é se a tua meta ela é tangível. O que significa isso? Se ela é alcançável. Não adianta eu ter uma meta que não é atingível. Não adianta. Então eu preciso fazer um planejamento dentro de uma meta que seja tangível. É alguém chegar e falar assim: esse ano eu vou comprar um carro. Qual carro que eu vou comprar? Eu vou comprar uma Ferrari nesse ano. Mas é tangível? Você pode ter uma Ferrari, claro que você pode. Mas é tangível dentro das suas condições? Quando nós falamos de sonhos, José tinha sonhos grandes. Diz a Bíblia que ele teve um sonho, e foi o primeiro relato que fala de sonho de José, que ele estava cortando lenha com seus irmãos, e cada um pegou um feixe de lenha. Em um determinado momento, os 12 feixes de lenha dos seus irmãos se curvaram perante o feixe de lenha de José. E depois ele teve um segundo sonho, e esse segundo sonho ele contou para os seus pais. Diz a Bíblia que ele teve um sonho em que 12 estrelas se curvavam perante ele, e também o sol e a lua. E quando ele contou este sonho, o seu pai lhe disse: filho, você quer dizer então que eu, sua mãe e seus irmãos, nós iremos nos curvar perante você? José não entendia, mas era Deus colocando sonhos no coração dele e dizendo para ele: olha, eu vou cumprir na tua vida grandes promessas. Deus nessa noite ele está falando comigo e com você através da palavra dele sobre sonhos. Não sei quais são os sonhos que você tem orado, não sei quais são as promessas de Deus que você já recebeu há um ano atrás, ou há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, mas aquilo que é de Deus para a tua vida, o sonho, o propósito que é de Deus para a tua vida, vai acontecer, vai se cumprir em nome de Jesus, porque se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Nos próximos dias vocês vão me ouvir contar um negócio aqui, irmãos, que já está no meu coração para contar. Uma promessa grandiosa de Deus para a minha vida, para esse ministério, para esta obra. E Deus é tão maravilhoso que Deus cumpre promessas no meio do caos. Nós não precisamos ter condições para viver a promessa, nós precisamos ter fé para viver a promessa. Falei, você não tem condição, mas se você tem fé, Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Você pode dar glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Amém, queridos?
sonhos. José contou os seus sonhos. Eu já vi muitas pessoas dizendo que José passou por tudo que ele passou porque ele contou. Mas eu não concordo com isso. Pastor, mas tem problema a gente contar os sonhos? Tem e não tem. Pastor, mas se as pessoas colocarem inveja, a inveja pode tocar na minha vida? Isso é uma pergunta que dá um debate, sabia? Já participei de debate para falar disso. A inveja pode tocar na minha vida? A resposta é não. Porque Deus é maior, Ele está conosco. Eu tenho um sonho, eu posso contar? Não tem nenhum tipo de impedimento que pode barrar a obra de Deus na tua vida. Agora, o problema de eu contar o meu sonho é que eu posso contar o meu sonho para alguém e essa pessoa ser influenciada pelo diabo para tentar roubar a minha fé. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Quem entendeu, diga amém. Eu chego para o Vini e conto para o Vini, não é o caso, porque o Vini é uma bênção, né? Mas vamos supor que eu conto para uma pessoa e ele fala assim: não sei não, hein? Eu acho que, olha, eu conheço uma pessoa que já sonhou isso, já tentou fazer isso, não deu certo. Não, Vini, mas estou pensando em abrir uma casa de empadinha, vou vender empada. E vender empada, nem todo mundo gosta de empada. Eu não faria isso não. E a minha fé balançar. Quem entendeu, diga amém. Não é inveja, é a minha fé oscilar. Quando José contou os seus sonhos, os seus irmãos ficaram incomodados com aquilo. É incrível, mas tem pessoas que elas ficam incomodadas de saber que nós estamos na presença de Deus, de saber que as coisas estão acontecendo na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Tem pessoas que ficam revoltadas de saber que você está de pé, de saber que você está buscando a Deus, de saber que o culto foi uma bênção. Tem pessoas que ficam felizes quando eu falo: olha, o culto foi uma bênção, a igreja estava cheia, Deus falou conosco, vidas foram salvas. Tem gente que fica feliz, mas tem gente que fica incomodada. Mas por que, pastor? Não tem explicação, queridos. No caso de José, os irmãos tinham raiva de José por vários motivos, pela roupa que ele vestia, tinham inveja porque ele contava as coisas erradas que os irmãos faziam. Eles tinham inveja, tinham revolta com José por diversos motivos. Até que chegou num dia extremo que eles disseram: vamos matar José, vamos eliminar José, não vai fazer falta nenhuma, vamos acabar com ele. E é interessante que eles se levantaram contra José, e parecia que eles estavam eliminando José, parecia que eles estavam tirando José da promessa de Deus. Só que na verdade, todo aquele levante, eles estavam levando José para mais